Então vamos lá. Vamos iniciar hoje a live sobre saúde mental dos professores, ok? Vamos aproveitar esse período que é o início do ano letivo e como estamos dando, já tivemos lives falando sobre saúde mental no modo geral, saúde mental das mulheres, saúde mental, crianças e adolescentes. E hoje vamos falar dos professores. Como é que anda? Fazer um panorama de como anda a saúde emocional e mental desses seres incríveis, desses profissionais que estão com os nossos filhos, que lidam com os nossos filhos. Como é que estão o emocional, as emoções desses professores? Que emoções acompanham esses professores desde o início do ano letivo e durante o ano inteiro? Vamos ouvir, eu dei a oportunidade de escutá-los. Eu fiz uma pesquisa com professores para que eles respondessem como andam a sua saúde mental e emocional agora no retorno às aulas. E as respostas foram fantásticas e vou utilizar as respostas para alinhar essa live. E como essa live é bastante especial, vamos ter conosco uma pessoa especial, o neurocientista e psicoterapeuta Jailson Pinheiro. Ele está aqui já conosco e eu vou convidá-lo a participar. Ok, Jailson? Posso já te chamar para a gente fazer essa live? Para iniciarmos a live? Tudo ok, Jailson? Isso, amigo. Vamos lá. Pinheiro. Professor Jailson Pinheiro. Olá! Olá, coisa boa. Tá bom, agora melhorou o áudio, não foi, professor? Foi, estava sem áudio, percebi, e alguém também percebeu aí. Ai, que bom, que Pode ver bom. que estamos juntos. Isso. Coisa boa. Professor Jailson Pinheiro, neurocientista, psicoterapeuta. Que mais, professor? Não é só isso não, me fale mais das suas credenciais. Que mais essa pessoa maravilhosa anda fazendo por aí? Então, é uma honra estar aqui contigo, obrigado pelo convite. E você que conhece o meu trabalho, a forma que eu mais gosto de ser tratado e reconhecido é como professor. Sempre. Sempre, né? Então, para mim, a minha maior titulação seria, e é essa, né, de ser chamado de professor. E estar aqui para falar sobre nossa categoria, sobre nós professores de saúde mental, é uma honra muito grande. Isso. Eu chamo, né? Por isso que eu te chamo de professor, porque Jair Pinheiro é o meu professor, né? Pós-graduação em terapia neurosistêmica. Tem outras, né? Outros cursos, né, professor? Sim. Inúmeros cursos. Sim. Tem uma pós-graduação na área de educação. Sim, de neurociência e afeto. A primeira pós-graduação do Brasil em neurociência, afeto e cognição. Maravilha. Quem não conhece o professor Jailson, eu já peço, segue, acompanha, porque você só tem a ganhar acompanhando o professor Jailson no YouTube, no Instagram. Não é isso, professor? Exatamente. Só seguir aqui, jailsonpinheiro.oficial, e estaremos juntos. Então, não foi à toa que eu escolhi você, professor, para falar de saúde mental dos professores. É professor, atua há muito tempo na área da educação, né? Neurocientista, então sabe como é que funciona esse sistema nervoso da gente, e psicoterapeuta, está ali para ajudar também, né? Professor, eu quis fazer um panorama, tentei um panorama de como anda a saúde mental dos professores, né? Para embasar isso, eu fiz uma pesquisa com eles, tá? De como andava, né? De como anda a sua saúde mental e emocional agora no retorno às aulas. Né? Então foi bem estratégico essa live de hoje, porque se inicia na sua maioria das escolas, principalmente as escolas públicas, a jornada pedagógica, né? A tão jornada pedagógica. E assim,
perfeito, magnífico, as respostas, né? Olha aí. Então, eu vou utilizar as respostas desses professores para que a gente possa alinhar a nossa live de hoje, esse bate-papo. Tudo Maravilha. bem? Vamos lá? Travou um pouquinho, professor? Podemos continuar, professor? Tem uma falha técnica, teve uma paradinha. Tá me escutando? Isso. Pronto. Escutei aqui, tá? Professor, eu olhando aqui as respostas, 34% dos professores agora no retorno às aulas. Tá me ouvindo? Pode Agora voltou aqui. falar? Pronto. 34% dos professores agora no retorno às aulas, 34% se sentem ansiosos e sobrecarregados, ok? Uhum. 40% não se sentem descansados, parece que não teve férias, vão retornar às aulas cansados emocionalmente e fisicamente. 27% disseram que a emoção mais frequente agora é medo, ansiedade e preocupação. Então, isso, né, como isso reflete não só na saúde pessoal do professor, a gente tem que lembrar que ele é um ser humano, né? Exatamente. E no processo de ensino-aprendizagem, esse panorama, Esse é. como ele está chegando no início do ano letivo, já preocupado, ansioso, cansado, com medo. Perfeito. Então, a sua pesquisa, ela confirma o que outros institutos já fizeram e constatando esses dados que são terríveis. A Unicef, por exemplo, tem o melhor hoje panorama sobre a realidade da saúde mental dos professores. A última pesquisa foi 2022, se não me engano, e que os números estão exatamente nesse patamar, terríveis. E o que a gente faz ao ler esses números é revelar aquilo que nós, como professores, observamos em nós e nossos colegas. Então, a categoria dos professores hoje está entre as 3 que mais sofrem do burnout, por exemplo, em relação ao trabalho. E isso é muito impactante. Por quê? Nos venderam a grande ilusão de que nós somos capazes de separar a nossa capacidade profissional da nossa vida. Isso é uma ilusão tremenda, não é isso? E nessa separação, acabam que nos catequizando que nós devemos entregar a nossa vida para o trabalho. Nós devemos entregar até o que nós temos em nome do trabalho. A gente E a escutou categoria... muito assim, vai Nossa. trabalhar, deixa o problema tá da porta e E... segue. Pois é. Esse foi o discurso da nossa geração, né? Deixa os problemas pessoais em casa, né? Assim, deixa os problemas em casa, como se isso fosse possível. Sim. Nós somos um ser integral e a nossa categoria de educadores é uma categoria que sofre, obviamente, assim que as pesquisas mostram, porque é uma categoria que acaba recebendo toda a confusão da estrutura. Então, na escola, na sala de aula, ali desaguam os problemas das famílias, problemas de relacionamento dos pais, a incapacidade de conduzir os seus filhos, não? Ali desemboca na sala de aula o problema da violência, que é um problema da nossa sociedade. Tudo vai para a sala de aula. Bastante. Não é isso? Ali desemboca, por exemplo, a falta de educação e de orientação sexual que nossas crianças não recebem das suas famílias. Então, tudo cai ali na sala de aula. E ao cair na sala de aula, quem é o profissional que recebe, literalmente, todas essas demandas? Nós, professores. Então, Paola, começa a se configurar aqui um cenário que é muito delicado, que é esse professor que hoje não sabe lidar emocionalmente com sua própria vida, suas questões pessoais, íntimas, agora está sendo literalmente confrontado em lidar com as situações que desaguam na sua sala de aula.
E o resultado Então, disso é são uma pessoas, então são pessoas que chegam na escola já com seus problemas pessoais Isso. e caem no colo do professor, alunos com problemas trazidos de casa, Exato. seus problemas emocionais também. E existe uma cobrança de que ele que tem que resolver isso. Exatamente. De alguma forma. Por quê? A pergunta que você fez é interessante. Como tudo isso interfere na aprendizagem? É óbvio. O que hoje a neurociência prova é que nós somos seres emocionais e, por seres emocionais, as emoções nos impactam em todas as vertentes, inclusive na aprendizagem. Então, se eu tenho uma sala de aula com alunos que estão emocionalmente impactados de maneira equivocada, eu tenho, então, uma turma e uma sala de aula que não está apta à aprendizagem. Aprender. Não está apta a aprender. Só que esse professor é cobrado para que esses alunos aprendam. Entende? Então, é uma somatização de várias questões que acabam por impactar, de fato, a saúde mental dos nossos colegas professores. E os números não mentem. Quando você traz isso, revela a percepção que cada um tem é de que não está bem. Uhum. Essa sua pergunta foi impactante, porque estamos retornando de um período de férias e o que os colegas professores estão afirmando. Não descansaram, porque eles não sabem descansar, não aprenderam a fazer isso, não se desligar de alguma forma. E também já inicia o ano letivo com qual emoção? Medo. Medo do que não sabe o que o espera. Você entende? Então, é impactante. Por isso que eu te falei, a pesquisa da Unicef coloca a profissão de professor entre as mais impactantes para a saúde mental, porque é uma profissão que gera um medo muito grande ao longo do ano e principalmente já no início. Imagina que você é um profissional de qualquer área. Então, você saiu de férias, não é isso? 30 dias depois você volta, você já sabe a rotina. Né? Então, sei lá, você é um contador, você já sabe. O trabalho pode ser ali desgastante, mas você já sabe o que vai acontecer, o que tem que fazer. O educador não. Né? Ele pode ter o preparo técnico de saber lecionar, mas ele não imagina a turma que ele vai receber, ele não imagina a dificuldade que esses alunos trarão para ele. Então, isso gera o quê? Uma tensão muito forte. Assim como para os policiais, assim como para os médicos. São profissões que geram um nível de estresse absurdo. Muito alto. Exatamente. E eu tenho escutado assim, alguns profissionais falarem de não saber lidar com essa nova lei que proíbe o uso de celular na sala de aula, né? Na escola. Então, assim, se não tiver o apoio dos pais, né? Para entender que não é uma lei e lei deve ser cumprida. Né? Mas já vinha essa questão, né, de muito tempo, do professor ter que lidar com o aluno e o celular na mão do aluno, e agora vai ter que ser proibido. Então, assim, conversei com Cleide semana passada, a nossa amiga Cleide. A Cleide Brito. Interessante, ela falou assim, imagine que você vai tirar a droga de um viciado. Exatamente. Abruptamente, né? Então, vai ter reação, né? Vai ter... quando você tira a droga, né, de um viciado, e vai ter aquelas crises de abstinência. Então, além de o professor não saber o que vai acontecer durante o ano, tem problema de carga horária que sempre, né, que é o bicho-papão do professor, como vai ser distribuída a carga horária, né? A carga horária sempre pesa muito para o professor. Você tem que lidar com essa novidade agora, que é algo que vai ser um enfrentamento, né? Então, assim, eu fico assim, não muda, né, professor Jailson? Parece que cada ano que passa, vem uma carga a mais para o professor. Parece que para ele fica muito mais pesada cada ano que passa. Então. Não é verdade? Porque todas as atribuições, a responsabilidade é dele. Então, exatamente o que eu falei no início da nossa conversa hoje. Todas essas demandas da nossa sociedade acabam desaguando aonde? No colo do professor. No colo do professor. E ele não é perguntado sobre isso, tá?
Então, você trouxe a questão do celular, e você mesmo já fez o seu comentário, isso aí daria uma conversa longa, mas é uma demanda que, de novo, caiu no colo do professor. Entende? Não tem dúvida disso. E vai ter que saber lidar e gerenciar essa questão. Mas o que eu estava aqui querendo observar é de que nós, como educadores, não sabemos ainda nos posicionar diante de demandas que chegam para nós também. Falta esse posicionamento nosso. Tá? Sim. Uma das bandeiras que eu há muitos anos estou questionando, por exemplo, que vem com a BNCC, que é um documento que nos ajudou a nortear algo, porque estava tão bagunçado, que ele acaba sendo interessante, mas não é, obviamente, como nada nessa vida, é perfeito. Não? Então, quando se fala, por exemplo, das competências socioemocionais, então lá se diz que a escola, que na escola é o professor, precisa desenvolver competências socioemocionais em seus alunos e desde sempre levanta a bandeira. Como é que esse educador vai proporcionar o desenvolvimento de competências socioemocionais se ele não tem para si próprio? Ele não há referência disso. Não há referências, entende? Então, tanto aqueles que produzem material e projetos pedagógicos, e quanto a própria escola, quanto as próprias secretarias de educação, a grande alerta que eu sempre faço é o seguinte: é preciso primeiro preparar o professor para que ele tenha o que entregar. Então, falar sobre competências socioemocionais é primeiramente trabalhar isso nos nossos colegas para que eles tenham como fazê-lo. Tá? A mesma coisa com a saúde mental, que é o nosso tema de hoje. Tá? Então, o que encontramos, o tema é sobre professor, mas não tem como fugir da seguinte perspectiva: os nossos alunos também estão doentes. Sim. Então, você chega numa sala de aula e encontra alunos com diagnósticos já pré-estabelecidos por profissionais da saúde mental e que antes a gente não tinha essa também nós, o que significa dizer que nós estamos lidando com um cenário no qual a própria educação está doente. A sociedade está doente, né? A escola, não? Assim como nossos alunos. Né? Tá conseguindo a sociedade, escutar? Né? Então, agora para um pouquinho. Mas assim, a sociedade está doente, né, professor Jailson? De uma forma geral. E, de novo, deságua na escola, deságua na sala de aula. Né? Então, é muito comum os pais chegarem e falar assim: eu não sei mais o que fazer. É como se tivesse dizendo, professor, toma, que o filho é teu. Né? Resolva meu problema, porque eu não estou conseguindo resolver. Né? Então, assim, é o que eu vejo nas escolas, é isso. Então, o professor já tem seus problemas pessoais que não consegue resolver, né? Que não resolve, já traz de casa essa carga emocional e ainda tem que lidar com alunos ferrados, né? Totalmente ferrados. E toda a equipe, né? Cai para o gestor, cai para os coordenadores, né? Então, numa escola, de modo geral. Outro dado interessante, olha só. Fiz a pergunta sobre como é que se vê o nível de estresse e o nível de exaustão física e mental. 61% dos professores consideram o nível de estresse e exaustão moderado. Deu uma paradinha, Tá conseguindo? Travou. Eu escutei. Travou, não foi? Travou novamente. Qual foi o maior mas eu vou repetir, aí? ok? Eu vou repetir. Eu perguntei ao professor como é que o nível de estresse. O nível de estresse e exaustão física e mental. 61% disseram que é moderado, mas que sabem lidar com isso. Legal. Legal. Então, existe um equívoco, na verdade, não é uma incoerência. Sim. Né? Então, eles já chegam, eles mesmos responderam, que chegam preocupados, ansiosos e com medo e falam que não, é moderado, mais ou menos, dá para levar, a gente dá conta. Então, isso de dar conta, a gente acreditar que dá conta de tudo, né?
E a gente percebe que não tem resultado, que o resultado não chega, Ok. né? E vem a frustração. Eu acho assim, o que acontece? Só piora essa situação, esse panorama, né? Esse Uhum. cenário. Me fala aí, pronto. Vamos lá. Professor, você que... Vamos lá, aproveitar essa pergunta, que esse dado incongruente, eu chamar assim, Sim. é interessante. Né? Por isso que a pesquisa é científica. Né? Então, numa questão, ele traz um dado contradizendo. O fato de termos 60 e poucos por cento dos colegas professores dizendo que estão com estresse, mas sabendo que fomos Tá cortando, educados. professor. Caiu a live, um pouquinho. A live não. O professor tá com um probleminha de conexão. Mas vamos dar continuidade, né? Voltou, Ok. professor? Voltou. É estranho, né? Voltou agora. Então, estamos falando aqui sobre saúde mental e emocional do professor, né? E estamos aqui com o neurocientista e psicoterapeuta Jailson Pinheiro, que também é professor, né? Ele dá formações para professores, professor acadêmico, né? De pós-graduação. Voltou, professor, pode dar continuidade. Oi. A conexão não tá boa da internet. A conexão do professor da internet não tá boa, mas vamos continuar. Então, o que ele tem dito? Que existe uma incoerência, né? O mesmo professor que respondeu que inicia o ano letivo com medo, com ansiedade, com muita preocupação, porque não sabe o que, é que vai chegar para as mãos dele, respondeu que, apesar disso tudo, né, o nível de estresse é moderado e que sabe lidar com isso, né? Será mesmo que o professor sabe lidar com tudo isso? Ou ele pensa, ou é um equívoco de que ele sabe? Pronto, voltamos, professor. E aí, apareço aí? Pronto, ótimo. Nossa, acho que estava no Wi-Fi, não sabia. Eu mudei aqui os dados. Pronto. Então, Então, já ah, estava conversando aqui com as pessoas, né, que estavam aqui seguindo a gente, certo. nos ouvindo. Então, que incoerência é essa, né? De não. Ele Sim, sim. sabe que ele não está bem, né? E acha que sabe lidar. Ele acha que sabe lidar com isso tudo. Isso, eu respondia então que essa incoerência se deve ao fato de que nós não fomos educados a reconhecer nossas limitações e as nossas debilidades em relação à saúde mental. Fomos educados ao contrário, a esconder e a se fazer de forte. Então, A esconder, né? não é? E a se fazer de forte. Então, Sim, o que nossos colegas estão dizendo aqui nos sim. dados, nos números, é o seguinte: olha, eu não estou bem, mas eu estou segurando a onda. Uhum. Acontece que esse segurar a onda e se fingir de forte, hoje, está se revelando nos dados alarmantes dos afastamentos dos nossos colegas, da depressão, da síndrome do pânico, né? Do uso dos fármacos como mecanismo de suportar essas pressões. Então, Sim. quando se fala ali, eu estou sabendo dar um jeito, estamos dizendo que estamos doentes, mas não estamos reconhecendo Não isso. estão, Não. Ou estamos não doentes, estão estamos tentando assumindo. dar um jeito. Ou até mesmo, professor Jailson, eles não conseguem reconhecer suas próprias emoções. Eles, Sim. não é verdade? Eles Uhum. não sabem o que são Não. emoções. Eles não sabem reconhecer. Não é isso? É. E você tocou num ponto E importante, que a gente
pode ajudar os colegas a compreender, que é o seguinte. Um grande indicativo... Estão me escutando? Sim. Um grande indicativo da gente perceber se estamos bem ou não em relação à saúde mental, Sim. porque, como você observou, nós não fomos educados para perceber isso. Fomos educados para esconder e se fingir de forte. Então, um grande indicador para você e para outras pessoas que você observa é exatamente a grande variação no humor e a variação gigantesca entre emoções. E o que acontece isso? A gente usa sempre aquele gráficozinho, né, parecendo um marcador cardíaco. Sim. Então, Sim. um dia a dia normal nosso, né, é aquele dia que o marcador não é contínuo, senão você morreu. Está morto. Mas é um marcador com variações simétricas, ou seja, não tão diferentes. Né? Quando você percebe que você está indo a um patamar grande de emoção e despencando, né, e depois sobe de novo, despenca, você não está bem. Esse é um indicativo fabuloso. Se você observa alguém na sua família ou no seu local de trabalho que tem uma variação extrema entre humor e emoções, essa pessoa precisa de ajuda, precisa de suporte. Então, a realidade cruel hoje dos nossos educadores, nossos colegas, não foram e não fomos educados a reconhecer nossas limitações em relação à saúde mental. E, por outro lado, estamos diante de uma situação que nós, educadores, não temos suporte. Não temos suporte para sobreviver. Sim. A Mila falou justamente isso, o professor não tem suporte. E Não olha tem. que cenário, né? Olha que cenário. O professor, ele não teve essa referência, né? Não sabe lidar com suas próprias emoções e precisa fazer o trabalho socioemocional Pois é. dentro dos próprios alunos. Não é Exatamente. verdade? Então é como se fosse um professor na sala de aula, dando aula de matemática e não teve sua formação em matemática. Né? Então, como é que ele vai trabalhar com seus alunos aquilo que ele não sabe? Né? Olha o cenário. Olha o cenário. Exatamente isso. Vou aproveitar o que a nossa Camila falou que não tem suporte nas escolas. Eu fiz essa pergunta. Como poderia ajudar, né, para um retorno ser mais saudável? Houve um empate. Organizar a carga horária do trabalho, que a gente sabe que isso aí é o calo, né? E ter estratégias de lidar com estresse e ansiedade. Então, como é que a escola pode oferecer isso para o professor, né? Tentar melhorar essa questão da carga horária, que é bem complicada, sempre foi, e trazer para o professor né, estratégias de lidar com ansiedade e estresse. Vamos lá. Então, temos duas situações. Já falamos desde o início da nossa conversa sobre como as demandas da sociedade desaguam na escola, na sala de aula, no colo do professor, não é isso? Então, temos essas demandas externas. Algo que é muito doloroso ser dito, mas é preciso, é que se eu já faço parte de uma instituição que chama-se escola e que recebe tantas demandas equivocadas externas, vem de fora, né? Vem da família, da sociedade, enfim. E se, por outro lado, eu também, nessa mesma escola, eu tenho uma estrutura de gestão que não colabora, aí eu estou num caldeirão cheio de pólvora que a qualquer momento vai explodir. Por quê? Porque o que acontece? Eu costumo brincar com os professores, mas é o seguinte, na escola estão todos no mesmo barco, joia? Desde o nosso amigo porteiro, é um profissional educador, nossa amiga merendeira é um profissional educador, nossa amiga que limpa a escola é também um profissional educador. Estão todos no mesmo barco. A diferença é que alguns acham que não estão no barco, mas estão. E quando esse barco afunda, morre todo mundo. Então, uma das primeiras alternativas que eu tenho instruído os educadores, gestores, a entenderem a maior arma que nós temos hoje, sabe qual é? Fazer do nosso ambiente de trabalho um ambiente melhor para nós. Essa é a estratégia número um. Número um, tá? Porque não adianta eu, educador, estabelecer uma estratégia bacana com a minha turma, aplicar
metodologias ativas, estabelecer uma comunicação interessante com meus alunos. Se ao sair da minha sala de aula eu encontro um coordenador que não tem estrutura emocional, eu encontro uma gestora que não tem estrutura emocional, eu encontro ali uma merendeira, um porteiro que também não tem essa estrutura. Então, a ferramenta número 1 que eu tenho indicado hoje é cuidem-se de si primeiro. Sim. A equipe da escola precisa se cuidar. Pede ajuda, busca orientação, busca um profissional, façam do seu ambiente escolar um ambiente de apoio mútuo. E daí, essa equipe que se ajuda terá muito mais condições e estratégias para lidar com tantos equívocos dentro da sala de aula e dentro da escola. Compreende? Sim. Então, sem um ambiente escolar adequado, a equipe não vai bem, o professor não vai bem, e, obviamente, os alunos também não vão bem. Compreende? Sim, precisamos repensar na formação, né? Eu participei, segunda-feira, de uma jornada pedagógica, eu fui fazer uma palestra sobre educação emocional, né? Para professores. E eu achei interessante a ideia da gestora, que no primeiro dia, ela falou assim, eu quero trazer isso para os professores. Então, a minha fala foi, aqui nós vamos conversar sobre vocês, pessoas. Esqueçam alunos, esqueçam projeto pedagógico, não vou falar sobre isso. Vamos falar de vocês. Então, quando eu estiver conversando com vocês, pensem na vida de vocês, na emoção que vocês estão sentindo agora. Observe o seu corpo. Então, acho que a escola precisa fornecer ao professor, a toda a comunidade escolar, como você falou bem, porteiro, merendeiras, né? Pessoal que limpa a escola, os coordenadores, professores, porque a gente percebe também um ruído nessas relações, né? Problemas interpessoais dentro das escolas, porque não há esse olhar cuidadoso, não há essa preocupação de vamos trazer aqui profissionais na área para fazer um trabalho em grupo com vocês, né? É sempre cobranças, né? Sempre cobra resultados. Para você ter um resultado desejado, você precisa fazer caminhos novos e não continuar sempre no mesmo caminho, não é assim? Se você faz sempre o mesmo caminho, você vai sair no mesmo, né? Exatamente. Mas se você quer resultados diferentes, você precisa fazer diferente, precisa fazer a diferença. A diferença é tão simples, né? Exatamente. É trazer alguém para dentro da escola, escutar, ter esse cuidado de escutar o seu colega. É isso? Exatamente isso. Você, já com a sua expertise como terapeuta, já desenvolveu essa sensibilidade de olhar para o humano de uma forma essencial, tá? Então, exemplo, se a gente chega na escola para uma formação técnica, primeiro a orientação que eu busco ensinar é o seguinte: antes do técnico tem o humano. Porque quem vai aplicar a técnica é o humano. E se o humano não está bem, a técnica não vai funcionar. Entende? Então, vamos fazer uma atividade para acolher os alunos. E a pergunta é, quem acolheu o professor antes? Vamos fazer nossa reunião de planejamento pedagógico. Mas e esses professores? Quem ajudou a planejar a vida? O que é que eles esperam desse ano? Alguém perguntou a eles? Entende? Então, quando você fala assim, é muita cobrança, sim, porque a nossa forma de conduzir a educação é uma forma equivocada, que é uma forma de ficar pensando em entregar sem receber. E essa conta não fecha. Não fecha, né? Sim. Nós estamos tendo uma realidade em algumas regiões do Brasil, né, por exemplo, a região sul, em que está tendo já dificuldades de preencher o quadro de professores, porque estão saindo professores, se aposentando, ou indo para outras profissões, tá? E não tem mais quem tem interesse em adentrar. Assim como na polícia também, tá? Em alguns estados. Então, o que significa que estamos diante de uma profissão que requer um olhar diferenciado, senão, em breve, vamos ter um caos. Mais do que já temos, óbvio, né? Já temos, né? Mais do que já temos.
temos a quantidade de professores que estão afastados Muito. porque estão doentes, né? Precisam se tratar, se cuidar. Então, a que ponto chega, né, professor Jailson? Exatamente. Essa questão de saber achar que vai dar conta, né, do trabalho, e o nosso corpo, ele responde, né, te indica o limite. Olha, você passou do seu limite, chega. Né? E aí ele responde com essas doenças físicas, com os transtornos mentais, emocionais, e a quantidade de professores afastados no município, no estado, é muito grande. Muito grande. Muito, né? Muito grande, muito grande. Então, o a índice de questão afastamento também é muito alto. Né? Muito alto. Então, assim, o que eu percebo é o autoconhecimento, o caminho, o primeiro passo, né? É o professor olhar para si mesmo, né? É ele se acolher, né? Não esperar muito, porque, claro, a escola tem que fazer a parte dela. Como foi a nosso tema, né? Acolher quem acolhe. Isso. Então, o professor deve ser o primeiro a ser acolhido pela gestão, pela equipe, né? Porque ele que está ali na linha de frente. Precisa desse acolhimento, precisa desse olhar mais humanizado, né? Mas ele também precisa reconhecer que ele precisa de ajuda profissional fora da escola. Exatamente. Eu escutei um depoimento interessante de um professor que eles falaram que conseguiram se mobilizar para exigir uma condição melhor de trabalho em relação à estrutura. Então, a escola estava debilitada e conseguiram, fizeram abaixo-assinado com os pais, né, no município, e conseguiu reformar a escola e equipamentos novos, maravilha, uma conquista de fato. Né? Mas era o mesmo professor que estava relatando que na rede da qual ele faz parte e na escola dele, o índice de afastamento muito grande por saúde mental estava muito grande. Então, eu fiz ele refletir e eu quero compartilhar com vocês o seguinte. Olha que interessante. De novo, mais um indicador que prova que nós não fomos educados a olhar para nós, a se cuidar, a reconhecer as limitações. Em que momento, por exemplo, esses professores e essas escolas se reuniam para pedir um apoio emocional de alguém? Em que momento essa escola, esses professores disseram para a secretaria o seguinte: precisamos de ajuda, precisamos de alguém que nos oriente. Em que momento isso foi feito? Ou só cobramos lá um quadro melhor, um caderno melhor, uma cadeira melhor. Compreende? Então, é um fato que, mais uma vez, revela que nós não fomos educados para reconhecer nossa fragilidade. A tal ponto que temos vergonha em dizer. Quantos colegas que eu conheço que estão afastados ou que fingem que estão bem para não serem afastados, porque eles têm vergonha do que os outros colegas vão imaginar dele. Interessante isso, né? Estão sofrendo, fingindo que são fortes, né, para não serem taxados de fracos. Parece que é uma cultura, né, do super-herói, né? Então, essa cultura que a mulher tem que ser a Mulher Maravilha, ela tem que dar conta de tudo, né? Então, assim, professor, a gente já tá, o papo tá ótimo, né? Se pudéssemos ficarmos aqui a tarde inteira falando sobre isso, mas eu gostaria que o senhor deixasse. Primeiro, eu quero te agradecer, né? É uma honra ter, né? Meu professor aqui comigo, conversando sobre saúde mental dos professores. Sim. E qual a mensagem o senhor pode deixar, né, para os professores que estão assistindo, os professores que vão assistir, né? Essa aula vai ficar gravada, vai ficar no feed. Sim. E para que eles tenham esse olhar mais acolhedor com ele mesmo. Né? Qual a mensagem que você deixa para esses professores que estão iniciando o ano letivo dessa forma? Perfeito. Então, começar já agradecendo o convite por estar aqui. A internet nos ajudou muito aqui no horário, enfim. E espero que aqueles que nos acompanharam, aqueles que vão assistir depois, também possam estar aqui e compartilhando conosco. Não? Bom, o que eu posso deixar de orientação é basicamente duas coisas. A primeira, você já trouxe, que é invista em você. Invista no seu conhecimento, nas suas descobertas, no seu cuidado,
o cuidar de si, primeiro, é fundamental para que você possa ajudar outras pessoas. Então, como professor, que está aí do outro lado, fica pensando nos alunos, pense em você. Isso não é egoísmo, tá? Isso é amor próprio. Cuida de você para que você possa cuidar dos outros. E a segunda orientação é, quando você começar a cuidar mais de si, a valorizar mais a si mesmo, amar mais a si mesmo, você aprenderá a impor limites. Quando se fala em saúde mental e quando vamos fazer uma anamnese, uma investigação do histórico daquele paciente, a gente encontra que é um ser humano que não soube impor limites. É um ser humano que se permitiu vivenciar situações equivocadas por muito tempo. Então, uma das estratégias é isso, minha gente. Aprender, se conhecer mais, se amar mais e aprender a impor limites, porque a vida é sua, ela é uma só e ninguém vai te devolvê-la. Perfeito. É isso mesmo. Né? A gente precisa ter esse olhar de amor com nós. Nós sempre olhamos para fora, né? Para o outro, para fora, para fora. A gente precisa parar desse momento e dizer assim, não, agora eu preciso cuidar de mim. Isso não é fraqueza. Né? As pessoas têm, como você falou, eu sinto vergonha. Sim. Não, gente. Muito pelo contrário. Eu digo assim, quem assume que não está bem, que procura ajuda, encontrou a força que ele tem, que ele tinha para poder procurar essa ajuda, para poder pedir socorro, né? A força está aqui dentro, só que a gente não consegue enxergar, mas está aqui, né? Assim como esse exemplo que o senhor trouxe, eles tiveram força para mudar a estrutura física da escola, a mesma força é capaz de mudar, né? É capaz de encontrar esse suporte dentro dele mesmo para poder olhar para a vida, se posicionar na vida, né? Saber isso, saber seus limites, né? Até aqui eu posso ir, daqui para aqui não né? Não vou ultrapassar, eu não vou me sobrecarregar. E tá tudo bem, e se sentir bem com isso, né? Então é o que eu digo assim, é levar a vida, deixar a vida mais leve, tirar o peso e viver uma vida mais leve. Mas para isso é preciso do autoconhecimento. Perfeito. É o primeiro passo, na verdade. Perfeito. É o primeiro passo. Perfeito. O professor, agradeço demais a sua presença, tá bom? Eu agradeço. Tem uma próxima oportunidade. Segue o professor, quem não conhece o professor, segue o professor Jailson Pinheiro, tá? Para acompanhar. Também tem no YouTube, né, professor? Tem. Também tem no YouTube. No YouTube é Jailson Pinheiro, vai encontrar lá. E no Instagram é jailsonpinheiro.oficial. Pronto. Tá? A live vai ficar gravada, depois as pessoas que entraram depois podem pegar desde o início, tá? Gratidão. Forte abraço. Beijo de luz.